mas ele é cheio de informações que talvez você nunca ouviu na sua vida. E muitas pessoas, eu acho que principalmente adventistas no Brasil, nunca tiveram as informações que estão nesse vídeo. O canal Para Que Possamos, em sua primeira temporada, ele contou a história de Miller e o início do Adventismo. Em 3 vídeos ele prometeu demais e não cumpriu nada do que lhe foi dito. A princípio ele alarmou os adventistas a terem cuidado de assistir aqueles vídeos. Primeiramente ele pediu para que você assista sozinho, depois que você pudesse assistir com seus familiares. Creio que para quem passou 40 anos em uma igreja adventista, assim como ele mesmo já disse, não aprendeu nada sobre nossos fundadores. No vídeo de hoje, você verá os erros mais absurdos do canal Para Que Possamos. Para contextualizar você, que é nosso seguidor e não assistiu a esses 3 vídeos, vou resumir do que se trata. Primeiro ele conta uma história de Miller, antes da sua conversão. Logo após ele tenta de alguma forma ligar Miller à maçonaria e ao adventismo. Logo após, Marcos Alves vai destrinchar essa parte. Em seguida, ele sugere ter encontrado documentos que jamais chegaram aos adventistas e faz um grande alarde ao dizer que o que ele tem em mãos vai abalar muita gente. Agora, amigo, antes de continuar o nosso vídeo, quero fazer uma pausa aqui para agradecer a você que se inscreveu em nosso canal e tem participado ativamente. Se por acaso você chegou aqui agora, eu recomendo que assista esses 3 primeiros vídeos que vai estar passando na sua tela. Inscreva-se para saber mais sobre os adventistas e suas doutrinas. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de membros fundadores, o link vai estar logo abaixo. E para quem apenas quiser receber notícias e meditações, inscreva-se em nosso canal oficial no WhatsApp. O link também vai estar aí abaixo, na descrição. E por fim, estaremos te entregando no próximo episódio um e-book totalmente grátis sobre os 5 primeiros episódios de nosso canal, com documentos e refutações a essas acusações levantadas por eles. Então não fique de fora e vamos continuar com o nosso vídeo. O Rodrigo Custódio conseguiu criar uma fanfic da história do millerismo. E por incrível que pareça, muita gente acredita mais no que vê, no que ouve, do que propriamente pesquisa. Vamos ver agora o primeiro ponto sobre Miller, que foi levantado sobre a maçonaria e o adventismo com Marcos Alves. Veja aí. Olá, eu sou Marcos Alves, seja bem-vindo ao seu canal, ao nosso canal Antes do Fim. Hoje nós estaremos dando mais respostas ao canal Para Que Possamos Mentir. E vamos aqui nos dedicar à primeira temporada, segundo o opositor. São 3 episódios. William Miller e o Grande Desapontamento, de 1844. A Verdade. Esse é o episódio 1. Depois temos O Dia Após o Grande Desapontamento, de 1844. O que aconteceu depois? Esse é o episódio 2. E no episódio 3, O Começo da Igreja Adventista e o Fim de Miller. O opositor diz que esse episódio, esse terceiro, é o mais longo da temporada. Não é. Esse terceiro episódio, quer dizer, o camarada produz e nem sabe quanto tempo ele fala de mentiras e tolices. Esse episódio, o 3, tem 36 minutos e 21 segundos. O episódio 1, sim, é o mais longo. É 36 e 46. O que não é grande coisa, mas não é o mais longo. Mas é o que promete e não cumpre. O opositor diz que esse vídeo está cheio de informações que talvez você nunca ouviu falar. O marketing, né? Nunca ouviu falar na sua vida, principalmente adventista brasileiro. Nunca tiveram essas informações que está no livro. Conteúdo sensível, ele até diz, veja sozinho e depois chame a família para ver junto. É um escárnio, porque esses 3 episódios, juntando os 3, não dá um vídeo decente. Se fosse fruta, eu diria que você poderia espremer que não daria meio copo de suco.
Mas vamos lá. O opositor vem falar aí uma coisa a respeito de que Miller foi, um tempo, ele fez parte da maçonaria. Foi maçom. Não é novidade. Há vídeos, outros vídeos, fica o toque aí para o opositor que já fala isso daí. Ó. Isso daí, o biógrafo de Guilherme Miller, Sylvester Bliss, deixa isso muito bem registrado nessa biografia, né? Sobre essa filiação de Guilherme Miller na maçonaria durante um tempo. Não é novidade para quem pesquisa e vê YouTube. E também não é nenhuma nova descoberta da América. É só isso que o opositor faz, é só fogos de artifício, é só cortina de fumaça. Eu até pensei que o opositor vinha com aquela ladainha de que Ellen White é maçom, o Obelisco, Tiago White, e blá blá blá. Eu faço desafio. Eu só teria uma pergunta e desafio também. Traga em que loja Tiago White tem seu nome registrado, onde ele frequentou como maçom, e tragam também a loja maçônica feminina, porque existe lá nos Estados Unidos, no qual a Ellen White tem o registro informando que ela foi maçom, né? Porque de conversinha fiada nós já estamos fartos. Mas falando sobre Miller, sabemos que ele foi maçom por um tempo, é óbvio. Óbvio por quê? Porque ele era batista. E depois ele abandonou a maçonaria, e aí os maçons aplicam um jargão, aqui no Brasil, tá? Que quando um maçom deixa de frequentar a maçonaria, abandona, né? Diz que agora ele é adormecido. Mas como falou da maçonaria, e Guilherme Miller, ou William Miller, foi maçom durante um tempo, não custa trazer umas informações muito interessantes dessa revista aqui, a revista Eclésia. Pode um crente ser maçom? Eu nem sei se essa revista eles ainda continuam publicando, né? Mas aqui tem algumas coisas muito interessantes sobre o envolvimento de batistas com a maçonaria. Na página 35 dessa revista temos o seguinte: contudo, é grande o número de crentes que não apenas a veem com simpatia, veem o quê? A maçonaria com simpatia. Para eles não há qualquer incompatibilidade entre servir a Cristo e prestar reverência ao Grande Oriente, instância mística que orienta as atividades dos maçons. Tem mais. Isso aqui é uma fala, porque está entre aspas, de um maçom batista. O nome dele é Descartes de Souza Teixeira, ou então Descartes, né? Que é de origem, com certeza aqui, imitando de perto o nome daquele filósofo francês. Ele diz o seguinte: um cristão pode ser maçom? Sim, não tenho pudor algum em assumir que sou maçom há 40 anos. Diz o escritor Descartes de Souza Teixeira, autor do livro Antimaçonaria e os Movimentos Fundamentalistas do Fim do Século XX. Inclusive, eu tenho esse livro dele aqui e eu vou apresentar algumas coisas. Não muito, para não estendermos muito. Ele é membro da Igreja Comunidade de Jesus, em São Paulo, e preside a loja Quintino Bocaiúva. Segundo ele, não existe um credo na associação e cada um pode perfeitamente seguir sua religião e permanecer maçom. Falando um pouco mais sobre ele foi batizado na primeira Igreja Batista de Niterói, Rio de Janeiro, em 1959. Descartes garante que todos lá, inclusive a liderança, sabiam de sua situação e que nunca foi discriminado por isso. Descartes, que atingiu o grau 33,
apressa-se em desvincular o suposto elo entre a maçonaria e práticas religiosas. Note, não se trata de uma religião, e sim um conjunto de doutrinas e ritos. É verdade, a verdade é Cristo, mas isso não quer dizer que a maçonaria seja mentirosa. Nós vamos ver depois se realmente a maçonaria não se trata de religião. Outra informação importante que aqui temos uma foto dele. Quem puder, para concluir, tem mais coisas, mas para concluir. Conheço inúmeros crentes maçons. Cada um sabe de sua vida, mas no meu caso, as duas coisas tornam-se totalmente incompatíveis. Isso aqui é o que o articulista informa sobre isso, né? Ele deve ser batista, sei lá o que mais, evangélico, não importa, e não é favorável a isto. Falando ainda um pouco mais sobre Descartes, nesse livro que ele foi mencionado, inclusive aqui na revista, é esse o livro da autoria dele. Antimaçonaria e os movimentos fundamentalistas do fim do século XX. Eu quero só destacar, você pode ver que é um livro grosso, não daria para, nem se fosse fazer um resumo, se estenderia muito, mas ele diz o seguinte, na página 26 do livro dele. Com base na informação reunida no meu passado de mais de 36 anos de maçom, vejam, 36 anos, ele é 40, a revista informa que neste ano aqui, que essa revista foi publicada, já tinha 40 anos, então esse livro foi escrito 4 anos antes da informação que temos aqui na revista. Com base na informação reunida no meu passado de mais de 36 anos de maçom, na experiência pessoal dentro da loja em todos os graus do REAA, gozando de amplo acesso à administração da grande loja maçônica do estado de São Paulo e do convívio no seio de uma grande igreja batista, pude construir o arcabouço desse trabalho que agora submeto ao grifo da comunidade maçônica. Então ele pesquisou esse livro e ele fala mais o seguinte, já para concluir, essa investigação em certo sentido me permitiu vislumbrar algumas das razões pelas quais parcela muito expressiva dos maçons nos Estados Unidos é formada de batistas. E Miller foi o quê? Um batista. Então, falar sobre Miller nessa questão é chover no molhado, né? Não é novidade. Para muitos não é novidade. Pode ser para algumas poucas almas, alguns irmãos ou outros, mas isso não é novidade. Mas aqui ele menciona a respeito do seguinte, que maçonaria não é religião. Este livro aqui de Maçonaria e Fé Cristã, do J. Scott Orwell, ele não pensa assim, e eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, isso está no capítulo 4 dessa edição, na página 55, ele diz o seguinte, assim olha como é interessante, assim a maçonaria anglo-saxônica, em grande parte protestante, é considerada profundamente religiosa e teísta como o rito de York. Julga-se geralmente a maçonaria francesa como racionalista. Na página 56 temos mais isso. Por outro lado, a palavra religião tem uma definição geral que os defensores da maçonaria não podem ignorar. Na obra The Encyclopedia of Philosophy encontra-se a descrição de 9 características de religião evidentes na maçonaria. A crença num ser ou seres sobrenaturais, a distinção entre objetos sagrados e profanos, atos rituais orientados para esses objetos, um código moral com sanção divina, sentimentos religiosos despertados por objetos ou rituais sagrados e relacionados em teoria com Deus ou deuses, a oração, tem oração. Nas lojas maçônicas se abre as sessões com oração. Uma cosmovisão que engloba o lugar do indivíduo no mundo, a organização da vida ao redor dessa cosmovisão, um grupo social que é unificado pelas características acima.
Considerado por muitos o maior arquiteto da maçonaria moderna, Albert Mackay disse o seguinte: a maçonaria pode corretamente designar-se uma instituição religiosa. Veja seus símbolos antigos, ou melhor, veja os seus antigos landmarks, suas cerimônias sublimes, seus profundos símbolos e alegorias, todos inculcando doutrina religiosa, ordenando a observância religiosa e a verdade religiosa. Quem pode negar que ela é eminentemente uma instituição religiosa? Abrimos e fechamos nossas lojas com oração, invocamos a bênção do Altíssimo sobre todos os nossos trabalhos, exigimos de nossos neófitos uma profissão de fé confiante na existência e no cuidado providencial de Deus. Portanto, Descartes está equivocado. Ele participa de uma religião rival, pagã, rival do cristianismo. Mas, enfim, deixa ele ser pagão e cristão, né? Isto é com ele. Então, essa questão aí não é novidade. Talvez isso é novidade. Os batistas, né? Miller era batista, porque outros batistas são, principalmente batistas do sul dos Estados Unidos, até hoje na atualidade, tem a presença maçom entre eles. Entre os presbiterianos também houve. Quero trazer aqui as origens da igreja presbiteriana independente do Brasil. Ela se desvinculou da igreja presbiteriana do qual o reverendo Augusto Nicodemos faz parte por causa da maçonaria. O segundo ponto que podemos observar é que Miller nunca mencionou uma data para a volta de Jesus em seus cálculos. Ele chegou mais ou menos próximo entre o ano de 1843 e 1844, pois ele era conhecedor do texto bíblico da hora e dia ninguém sabe a não ser Deus. Ele mesmo escreveu o seguinte: este ano é o último em que Satanás reinará em nossa terra. Jesus Cristo voltará, os reinos da terra serão despedaçados, o brado de vitória será ouvido no céu. O tempo não mais existirá. Esse discurso foi no Ano Novo para os crentes no segundo advento. Agora, veja que o próprio Rodrigo Custódio confirma que Miller não marcou uma data específica. Porém, ele disse que Miller enviou carta aos irmãos encorajando que a volta de Jesus se daria na data de 21 de março de 1843. Em outro vídeo, o próprio Custódio refuta o que ele mesmo falou, ao dizer que Miller profetizou a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. E o que sabemos, na verdade, é que esse cálculo ele foi feito por John Snow. Abrindo um parêntese bem rápido aqui, é que no vídeo o autor mencionou que Miller ficou calado por vários anos quando descobriu a suposta vinda de Cristo. E na verdade é que ele não se calou, mas ficou estudando se de fato era isso mesmo, e até mesmo já tentando refutar objeções futuras. Muito tempo depois ele declarou ter encontrado mais objeções do que seus oponentes apresentariam a ele. Mais tarde, isso está lá em Fundadores da Mensagem, página 23. Seguindo aqui sobre os cálculos de Miller, um dos ídolos do Rodrigo Custódio, mais conhecido aí por Nathanael Rinaldi, escreveu um artigo de 17 páginas, condenando os livros apócrifos. Porém, para refutar os cálculos de Miller sobre a ordem do rei Artaxerxes, ele usa o livro de Macabeus para contar a data de início da reconstrução de Jerusalém. É um erro maior do que o outro. E para piorar, essa mesma época surgia um certo profeta aí que pregava o rapto secreto dos crentes em Cristo, que atualmente ficou bem mais conhecido pela série de filmes chamados Deixado para Trás. Seu nome era John Darby. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, chama a atenção para algo bastante estranho quando ele menciona que os Estados Unidos, por viverem sobre um grande segundo reavivamento, as pessoas acreditavam em qualquer coisa. E então ele coloca o millerismo no mesmo patamar que o espiritismo, movimento dos mormons e outros mais. Isso é um absurdo. Talvez essa conexão que ele tenha tentado fazer é que para nos futuros vídeos que ele vinha fazendo, ele cria uma conexão ali entre Ellen White, o espiritismo e outras doutrinas estranhas. O ano de 1844 foi um período que mudou o mundo. E não é porque o advento teve início na mesma época que outras manifestações que tenham que colocar elas ali no mesmo patamar.
Um clássico exemplo disso é quando o médico espírita tentou confrontar Ellen White e saiu correndo assustado, dizendo que quem estava atuando ali era diferente em que ele acreditava. Por falar em Ellen White, ela foi enfática a não aderência dos adventistas à maçonaria. Veja o que ela disse. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não se pode unir aos maçons ou com qualquer organização secreta. Isso está lá em Evangelismo, página 622. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, comente sim, e eu te enviarei um e-book completamente grátis sobre esse tema. Marcos agora dará ênfase a Miller sobre o movimento em suas pregações em igreja. Veja aí agora. Lutero foi influenciado por Agostinho e estava convencido de que o mundo duraria 6.000 anos. A informação é desse livreto aqui, na página 28. Vamos lá. Dos quais só poucos anos faltavam, e que, portanto, o seu tempo era os fins dos tempos, pois o anticristo estava manifestado no sistema papal e o diabo estava solto, como fora manifesto na Guerra dos Camponeses. Essa é a informação desse livreto que eu apresentei para vocês, do pastor Batista Harold Shalley, na página 28, repetindo. O título do livro é Breve História da Escatologia Cristã. Essa edição é de 1986, pela Juerp, que não existe mais. Conforme nos esclarece Harold, ele cita um artigo de Willibald Alexis, publicado em 1848. Estamos seguindo essa mesma temática de marcação de volta de Jesus. E o título desse artigo é O Grande Susto do ano de 1525. Diz lá: nenhum século passou-se em que não ressurgisse a convicção da proximidade do juízo final, com a sequência do último dia e do fim deste mundo. Está na página 29. Lutero, numa carta a Venceslau Link, fala em vários fenômenos meteorológicos e em luzes árticas que também ele viu em Wittenberg, e de uma carta de um tal de Dr. Hess, que o céu sobre a catedral de Breslau estava como fogo. Além disso, que a batalha de Gog e Magog estava para se desfechar com os turcos e que estes seriam vitoriosos sobre os cristãos, para serem seguidas destruídos pela intervenção de Cristo. Agora passemos então para a demonstração de que a marcação de datas para a segunda volta de Jesus não era monopólio de Guilherme Miller. Não era novo. Vejamos. Despertamento na Alemanha. Johann Bengel, clérigo luterano, acreditava que Jesus voltaria em 1836. Despertamento na Inglaterra, note, Inglaterra. Conferências de Auburn Park, em 1826, onde se reuniram ministros do Evangelho e leigos durante 4 anos consecutivos na propriedade de Henry Drummond. Todos os participantes concordavam que a vinda de Cristo estava às portas e muitos a esperavam que seria em 1847. Estados Unidos. William Davis, pastor presbiteriano da Carolina do Sul, previu a purificação da igreja em 1847, mas calculou a glória plena do milênio para ser em 1922. Note, pastor presbiteriano. Na Índia, Daniel Wilson, bispo episcopal de Calcutá, esperava o retorno de Cristo em 1847. Todos esses homens tinham uma coisa em comum. Eles basearam suas previsões nas profecias de Daniel, em específico, as 2.300 manhãs, os 1.260 dias, os 1.290, 1.335 dias. Todos esses são apenas alguns exemplos de um total de 242 datas. Algumas delas já passaram. Essas datas vão de 44 depois de Cristo até o ano de 2047. Então, Miller não tinha um monopólio nessa questão de marcação de datas para a volta de Jesus.
Porém, o pessoal disse que o movimento de Miller teve tal magnitude que não podemos, claro que não podemos negar, mas com propriedade podemos dizer que não foi o único. O movimento de Miller, note, ficou ali restrito aos Estados Unidos. Porém, como já mencionamos antes, Willibald Alexis, em seu artigo publicado em 1848, com o título de O Grande Susto de 1525, ele nos dá algumas informações que revelam que naquele ano, note, o ano de 1525, que naquele ano a expectativa com respeito ao fim do mundo eram bem maiores do que a expectativa do movimento de Miller. Quer ver? Notemos o relato. Lembrando, está aqui nesse livreto. Tá? Está aqui nesse livreto, essa informação. Lá diz nesse livreto, esta agitação tornou-se acentuadamente fervente no ano de 1525, quando sobre o trono imperial estava Carlos V, e como cabeça do ducado de Brandenburg, o príncipe eleitor imperial Joaquim I. Primeiro, esse mantinha na sua corte um letrado, note, um letrado de nome Stoffler, que calculou com grande aparato de erudição, quer dizer, não é só porque é acadêmico, erudito, não vai cometer falha. Olha aqui. Gosto de colocar na conta de Miller, ai, tadinho, iludidozinho. Olha isso aqui. Gente, esse pessoal só, não bate bem. Dando continuidade. Que calculou com grande aparato de erudição, baseado na posição dos astros, o grande acontecimento como para ocorrer em fevereiro do mencionado ano. Seus cálculos obtiveram aceitação geral e desajustaram muitos milhares de cabeças. Embora muitos outros eruditos não tivessem aceito exatamente o mês que Stoffler indicava, concordavam com ele unanimemente que o fim do mundo estava iminente. E não somente o povo comum, mas também padres, senhores da nobreza, condes e duques, estavam disso inteiramente convencidos. Mas o que haveria de ocorrer para indicar o fim do mundo? Volta de Jesus, tudo mais? A terra estava prestes a experimentar a transformação em que os céus abririam suas comportas e por chuvas torrenciais seriam cobertas todas as planícies. Apesar de não haver jornais naquele tempo, como temos hoje, né? Na forma que temos atualmente, a extensão dessa expectativa alcançou dimensão internacional. Não se pode negar, em toda parte há muito temor e confusão, tanto na Itália como na França e na Espanha. Frequentemente não se pode ouvir a pregação dos oradores devido ao ranger de dentes das mulheres. Sim, eram então tempos difíceis. O anunciado dilúvio era o grande terror, que em 1525, não só na Alemanha, mas muito além de suas fronteiras, em todo o Ocidente, provocou terror, tanto entre grandes como pequenos. Isso está nas páginas 30 e 31 do livro de Harold Shalley. E aí, como é que fica? Essas pessoas tolas que fazem esse uau todo. Nossa, informação fidedigna, inédita, que ninguém sabe, só eu sei. E o desavisado, o que dá atenção às vozes da cabeça do opositor, cai nessa esparrela, cai nesse engodo, nessa enganação. Irmãos, até quando, né? A gente vai ter que tolerar isto. Para o próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão das igrejas. Né? Como é que era a relação de Miller com as denominações? No próximo vídeo,
parte 2, nós vamos trazer informações robustas e não vozes da cabeça para que possamos mentir, para que possamos ser alucinados. Ok? Forte abraço a todos. Voltamos aqui para a parte final. E se você assistiu até aqui, precisamos de sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas que você possa conhecer, através, seja lá dos seus grupos de WhatsApp, até mesmo mensagens privadas. Vamos espalhar essas verdades que o canal, para que possamos, vem escondendo de você. A mensagem da porta fechada, pelo que o canal também conta, é outra inverdade. Veja, repetida por diversas vezes, em momento algum Ellen White menciona um fechamento de porta fechada global, ou em visão. Nada disso saiu de sua pena. George Butler escreveu o seguinte: quando entendemos tudo sobre os fatos relacionados com a doutrina da porta fechada, como era chamado, não encontramos nada de que pudéssemos envergonhar. Isso está lá no livro Mensageira do Senhor, página 500. Se você quiser conferir, fique à vontade. Por mais que tenham surgido os movimentos fanáticos na época, não temos relato algum de que Ellen White apoiasse. Sua primeira visão apresentada não demonstrava uma porta fechada global, mas sim um registro de pessoas que tinham abandonado a fé, que tinham pecado além da graça. E podemos ter vários exemplos bíblicos da porta fechada, seja ela lá no tempo de Noé, no tempo dos amorreus, israelitas no deserto, aos gentios e no Novo Testamento, que necessitaríamos aqui de um vídeo só para explicar isso. Em fevereiro de 1845, Ellen Armour teve uma segunda visão pública sobre o noivo e o santuário. E ela estava relatando essa visão a um grupo de pessoas que acreditavam na porta fechada. E ela reprovava seus líderes fanáticos e seus ensinos extremos sobre esse tema. Vamos guardar esse tema para um próximo vídeo específico. Recapitulando tudo que vimos até aqui, o nosso oponente tentou ligar Miller, a maçonaria e o adventismo. Algo tão surreal que nem a linha cronológica não cruza esses dados. Desesperado, ele cria uma fanfic que jamais teria crivo histórico. A história do adventismo é um símbolo de resistência e verdade progressiva, pois na mesma época estava surgindo o marxismo, dispensacionalismo e evolucionismo com Charles Darwin. Outros eventos surgiram lá naquele tempo, como o espiritismo moderno e o início da religião Bahá'í lá no Oriente, sem falar da emergência do existencialismo na Europa. Eu termino esse vídeo com a célebre frase de Ellen White. Diz o seguinte: ao recapitular nossa história do passado, havendo percorrido todos os passos do progresso até o nosso estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e confiança na liderança de Cristo. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esquecemos a maneira em que Deus, o Senhor, tem nos guiado e os ensinos que os ministros têm dado no passado. Mensagens escolhidas da terceira edição, na página, volume 3, página 196. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.